Salve, salve, queridos amigos, muita paz, que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita, esteja conosco nesse instante, nos trazendo paz e luz no coração. Eu quero aqui saudar desde já os nossos amigos da comunidade espírita Nova Era, aos nossos companheiros aí do Vale, queridos amigos que estão conosco nesse instante, aos internautas, aqueles que virão depois assistir a esta nossa conversa, porque nós vamos falar hoje sobre a dor, vamos falar sobre o ressignificar da dor, o que a dor significa em nossas vidas. E esse é um capítulo importante para que nós possamos repensar aquilo que acontece diuturnamente e ver se de fato nós somos desafortunados ou estamos sob as benesses das benesses mais gloriosas de Deus. Desde os tempos mais primitivos, desde as mais priscas eras, que nós temos a dificuldade de encarar a dor. A dor, ela nos traz a necessidade da proteção, nos traz a necessidade de construção de instrumentos, de armas, de coisas que são importantes para a preservação da integridade física. E quando a dor chega, o nosso organismo psíquico, físico, ele se ressente de tal forma que nós somos quase que colocados fora da vida, nós somos quase que colocados em escanteio, em uma posição de escanteio. Interessante isso. E isso porque há uma atitude de preservação. Observe que nos animais, quando eles estão feridos, eles normalmente se aquietam em um canto, ficam ali fora dos combates diuturnos, justamente porque reconhecem que existe uma vulnerabilidade ali, que se for explorada por um inimigo, por um opositor seu, aquilo pode lhe trazer um desafio importante e pode representar o fim da sua vida até mesmo, por que não? Então, dessa maneira, é importante a gente considerar a dor como sendo um sinalizador de que nós precisamos mudar um pouco, naquele instante, o sentido da nossa existência. Se estamos, de repente, muito ávidos, se estamos vivendo numa velocidade muito grande, quando a dor chega, é sinal de que nós devemos parar, fazer como o velho marinheiro, que durante o nevoeiro leva o barco bem devagar. Mas, além disso, a dor também vai nos trazer uma percepção interessante, porque imagine o corpo da gente, né? Imagina o estômago, por exemplo. Então, quando nós estamos diante de uma dor física no estômago, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de certa maneira, o meu corpo, a biologia, não está respondendo adequadamente, ou porque existe uma ferida interna e eu não conseguiria ver isso, porque eu não tenho a aloscopia, eu não consigo ver dentro de mim sem que haja um aparelho externo. Então a dor sinaliza de que naquele ponto especificamente algo precisa ser observado, que nós precisamos prestar atenção ali em um determinado aspecto do nosso corpo. Então, se não fosse a dor, provavelmente as feridas ampliariam, provavelmente a infecção tomaria conta do nosso corpo, e quando nós prestássemos atenção em sintomas outros que iriam aparecer em todo canto, já seria tarde demais. Por isso temos que agradecer quando ela chega, porque ela é um sinalizador importante de que em um determinado aspecto da nossa vida aquilo não está muito bem. Quando é no campo da moral, isso aí então é mais forte ainda. Porque no campo da moral nós podemos entender que a dor ela é muito premente, ela é muito forte, ela é muito vigorosa. A dor moral ela parece que rasga fundo a nossa alma. E isso porque realmente nós temos compromissos espirituais com a nossa consciência. As leis divinas estão gravadas na consciência e quando, de certa forma, nós transgredimos essas leis, nós mesmos nos sentimos em débito com a providência. Não precisa que ninguém diga, a gente mesmo já faz isso naturalmente. É claro que nem todo mundo faz num grau muito avançado, porque isso depende da evolução, da capacidade do sujeito perceber essas leis divinas vigindo em sua vida.
perceber essas leis como régias no seu sentido existencial. Isso realmente é importante a gente perceber isso, e só vamos conseguir realmente ter essa dor de consciência, essa dor que ela é contrária aos nossos atos de descaminho, vamos dizer assim, quando nós estivermos prontos para perceber os sinais pequenos que o mundo, que o universo nos dá em relação à existência dessas leis. Mas observe que os espíritos também, eles estão nos dizendo o tempo todo que nós vivemos dentro de um grande sistema, um sistema equilibrado, harmônico, que o universo, tudo interage, tudo está perfeitamente ali encadeado no universo, e que de certa maneira, à medida em que nós percebemos essa grande homeostase cósmica e nós somos parte dela, quando nós, de certa maneira, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, pelo nosso desejo, quando nós resolvemos fazer, contrariar, de certa forma, essa ordem das coisas, o universo parece que dá um jeito de nos lembrar que nós estamos na contramão do movimento harmônico através da dor. Nesse sentido, a dor se torna a corrigenda, se torna o sentido contrário, se torna a força de oposição à nossa força de distonia. Por isso, a harmonia vai predominar, na medida em que essa força será sempre resposta a um ato de desequilíbrio. Eu desequilibro o universo age sobre mim, causa e efeito. Esse efeito voltando sobre mim, na força, na intensidade da minha provocação, isso vai me levar também às minhas reflexões. Se eu não tiver a capacidade de pensar por mim mesmo, poxa, fiz uma coisa que eu não deveria ter feito. Eu deveria ter feito algo mais do que aquilo que eu fiz. Esses atos de consciência que Santo Agostinho vai nos lembrar, dizendo todo dia, quando eu dormia, eu lembrava o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Então, esse tipo de reflexão consciencial, quando ela não existe, vem a dor. A dor é sempre uma professora importante para nos lembrar que nós estamos aqui por uma razão. Nós estamos aqui por uma finalidade. A finalidade é evolução. Quando nós nos distanciamos do nosso caminho, da nossa senda, vem a natureza amorosa e nos conduz de volta para o seio da estrada. Portanto, não devemos pensar na dor como castigo. Essa foi uma ideia antiga de que o sujeito que fazia um determinado tipo de coisa, Deus castigava. Imagina só a situação. Deus está ali numa sala completa de monitores. Hoje nós temos que pensar na tecnologia, na alta tecnologia. Deus está ali naquela sala com todos os monitores, olhando as pequenezas da vida de cada um. Olha, hoje Paulo passou ali na rua e não deu aquela esmola, ou Paulo passou ali e não ajudou a velhinha a atravessar a rua, ou de repente Paulo foi num restaurante e almoçou e não agradeceu ao garçom. Então, as pequenezas, porque as coisas grandes a gente sabe que essas são as mais evidentes, mas as pequenas coisas também estariam ali sobre a ótica, sobre o grande olhar do divino. Imagina isso multiplicado pelos bilhões de habitantes do planeta Terra. Imagina isso multiplicado pelos bilhões de espíritos que estão somente na psicosfera do planeta Terra. E imagina agora os 200 bilhões de planetas em bilhões de galáxias, em bilhões e bilhões e bilhões de outras estruturas. Imagina o tamanho dessa sala para que Deus pudesse onipresente e oniscientemente poder controlar tudo e aplicar multas, espécies de multas individuais a cada um. Deus, na sua grande sapiência, ele teve uma ideia espetacular. Ele colocou dentro da consciência do homem a estrutura toda do julgamento. Botou o juiz, o promotor, o advogado de defesa, de acusação, botou a lei, o tribunal, o meirinho, a cadeia, tudo na consciência. Então o sujeito, quando ele está diante da vida, ele vai praticar um determinado ato ou praticou um determinado ato e se deixou conduzir pelo seu ato de consciência, pelo seu momento de consciência, essa estrutura que está dentro do seu ser começa a agir. E ele começa então a ter o vislumbre do que deveria fazer e até mesmo se colocar à disposição para fazer aquele movimento triplo que nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, lá no Código Penal da Vida Futura, aonde Allan Kardec fala que tem 3 movimentos: o movimento de arrependimento, o movimento de expiação e o movimento de reparação. Fazendo aqui uma consideração a respeito desses 3 movimentos, porque o arrependimento, nós sabemos, arrepender-se significa você
contemplar o ato praticado e pensar consigo mesmo que talvez em outra circunstância você não devesse ter praticado aquilo ali, ou não vai mais praticar aquilo ali, ou você começa a pontuar as consequências daquele ato e você valora e diz, olha, as consequências não valeram a pena, elas foram muito desvantajosas do ponto de vista do equilíbrio entre a satisfação que me causou o ato e as suas consequências. Então ele começa então a fazer um julgamento ali e ele começa a se arrepender. E o que serve o arrependimento? O arrependimento é uma volta do sujeito a reconsiderações. Ele volta atrás. Então, eu feri alguém, por exemplo, né? Eu feri alguém nessa vida, ou em uma vida passada. Vamos colocar numa vida passada que talvez fique mais tranquilo. Eu feri alguém numa vida passada e, de repente, eu agora preciso me reencontrar com essa pessoa, né? Eu preciso voltar a ter com ela uma experiência carnal, aonde nós vamos experimentar um tema parecido com aquele que foi a causa ou do meu fracasso especificamente, ou do nosso fracasso, melhor dizendo. Então, quando a gente, de repente, para pensar sobre aquilo que aconteceu e planeja, pede uma oportunidade do futuro, aquilo está em consonância com esse movimento do arrependimento. Né? O arrependimento me deixe considerar a possibilidade de fazer diferente, porque não estou satisfeito com os resultados, não aceito os resultados da forma que foram feitos, eu acho que foi demais, perdi a mão, como se diz aí na linguagem popular. Então, por conta disso, arrepender é um ato voluntário do sujeito que se coloca à disposição daquele que foi a sua vítima para refazer-se. Enquanto não há o arrependimento, a dificuldade existe para que o sujeito possa sofrer em si mesmo. Eu digo sofrer não é no sentido da imposição de um sofrimento, mas é o sujeito mesmo mastigar em si mesmo aquelas considerações da consciência em relação ao ato que ele praticou. Então, enquanto ele não tiver a disposição de reconhecer que errou, ele não vai se colocar à disposição para fazer aquilo que é necessário no seu processo de refazimento. Então, arrepender é o primeiro passo. O segundo passo, segundo os nossos espíritos amigos, entrevistados por Allan Kardec, por ocasião da sua passagem para o plano espiritual, e também aqueles que tiveram a oportunidade de voltar para dar conta de como é essa grande dinâmica do mecanismo das leis divinas, eles dizem que a expiação é o passar pela experiência submetida ao outro. Ou seja, eu passo por aquilo que fiz o outro sofrer. Para que serve isso? Porque o indivíduo só vai realmente ter a dimensão do ato praticado quando ele sentir na sua própria pele aquilo que ele faz. Então é muito mais fácil falarmos, por exemplo, da dor quando passamos pela dor. É muito mais fácil falar sobre a depressão quando tivemos a experiência da depressão. É claro que eu posso falar sobre depressão, ler um livro, eu posso conversar com pessoas deprimidas, eu posso falar com psiquiatras, eu posso entender da literatura de um modo geral, na internet, mas não será exatamente o mesmo grau de sentimento, de aprofundamento dos conceitos que teria uma pessoa que passou pela experiência da depressão. É claro que é muito mais. Então a natureza, ela nos obriga, de certa forma, a passar por essa experiência como um ato de desejo. Isso é que é o mais interessante, é que a expiação, ela é muitas vezes um ato voluntário do próprio espírito que se submete àquela condição para poder aprender. Aprender, não é pagar, é aprender. Porque a palavra expiação, ela tem na sua etimologia o prefixo ex, que quer dizer fora, seguido da expressão pius, que quer dizer pureza. Então, ex pius, expirar, é botar para fora a pureza. Podemos traduzir assim também a palavra expiação. Agora, essa maiútica, né, esse parto, né, esse parto da consciência, ele não nasce sem que haja realmente reflexões e às vezes dores. A dor, lembrando, só mais uma vez, é um marcador somático psíquico que vai apontar o quanto existe ali ainda de disfunção num determinado aspecto da minha vida.
Então, no momento que eu passo que eu formulo a expiação, eu vivo a experiência. E aí, em viver na experiência, eu posso ter agora a condição de ir para o passo seguinte, que é a recuperação ou regeneração. Então, no momento em que eu vou fazer esse momento da repactuação, da regeneração da relação, eu começo então agora a fazer uma espécie de recuperar o indivíduo, trazer o indivíduo de volta para mim e zerando aquele ciclo vicioso. Observe, eu faço o mal ao outro, o outro faz o mal a mim. Eu faço o mal ao outro, o outro faz o mal a mim. Então, no momento em que eu reparo isso, no momento que eu faço essa regeneração, essa reparação na minha relação, eu, de certa forma, vou até o outro e neutralizo no outro a ação delituosa contra mim. Enquanto eu me arrependo, enquanto eu expio, eu estou num processo meu, está afetando a mim, enquanto consciência. Mas quando eu vou até o outro na atitude da reparação, eu vou no sentido de neutralizar o efeito dele, o efeito nele, que gera a causa sobre aquilo que ele faz contra mim. E assim a gente interrompe um ciclo vicioso e iniciamos agora um ciclo virtuoso. Eu te dou amor, você aprende a me dar amor. Eu te dou a paz, você aprende a me dar a paz. Então, aonde é que vai redundar, onde é que vai acabar uma dor de um sofrimento, de uma relação mal vivida, vai acabar num ciclo amoroso. Porque, repare bem, eu estou aqui vivendo e estou machucando outra pessoa está me machucando, e nós estamos aqui nos alimentando, retroalimentando disso o tempo inteiro. Aí, de repente, a gente toma uma iniciativa, ou um deles, né, um dos dois, toma a iniciativa de romper com esse ciclo. Aprende na sua consciência, desenvolve na sua consciência as capacidades tais para vir ao meu encontro e fazer a reparação do mal outrora praticado, me dá a chance de repensar aquilo que tenho de opinião sobre aquela pessoa. Quantas e quantas e quantas histórias a gente sabe, né? O Máscara de Ferro, por exemplo. Perdão. O Máscara de Ferro era uma história que Divaldo conta de que ele foi obsidiado durante mais de 40 anos por esse indivíduo, que tinha lá uma mágoa de Divaldo de centenas de anos atrás. Olha como é que funciona a reverberação no campo espiritual. Aquilo meio que fica entranhado, de certa forma, lá no perispírito, no campo mental do sujeito, e ele se alimenta daquilo durante séculos. E não adianta, o sujeito está ali encarnado, fazendo bem, ele já está vivendo um outro papel, é um outro personagem que está ali vivendo, mas isso pouco importa, o espírito não está muito preocupado com isso, não. Ele está querendo prejudicar, porque ele acha, quando ele vê aquela pessoa, que é o mesmo que ele viveu no passado, que ele está ali apenas se escondendo, etc., com poder limitado. Então, a partir daí, quando a gente começa a perceber que tem esse movimento, é preciso fazer algo, e foi o que Divaldo fez. O que aconteceu? Divaldo estava com a sua atividade de pegar crianças, né, e acolher crianças lá na sua instituição, e certa feita chegou uma criança e ele acolheu essa criança, e esse espírito aparece para ele, que empurrava ele, que criava muitos embaraços, apareceu para ele e perguntou assim: você vai amar, ou você ama essa criança? Ele disse: eu amo. Eu já tenho capacidade de amar essa criança. Ele olhava para aquela criatura frágil, muito debilitada, com muitas demandas físicas, feridas, etc., maus tratos, enfim, uma coisa muito, muito feia. Mas ele já estava ali acolhendo aquela criança, iria lhe dar todo o amor, toda a proteção e etc. E o espírito pergunta a ele: você ama essa pessoa? Ele diz: amo, eu já tenho condições de amar essa criança. E aí a entidade vira-se para ele e diz assim: então não vou lhe prejudicar nunca mais. Por quê? Porque essa criança que você carrega no colo foi a minha mãe, ou é a minha mãe, ele via dessa forma. Então observe que foi uma atitude amorosa que fez a neutralização de um círculo vicioso. Um ciclo vicioso. Então agora está Divaldo, por exemplo, agora de pazes, fez as pazes com aquele que lhe foi um opositor durante essa sua vida, né, uma parte significativa dela. Assim também somos nós, temos as nossas pedras de tropeço, temos os nossos irmãos do passado, temos os nossos irmãos do presente, e nós precisamos fazer esse esforço,
Porque se esse esforço não for empreendido de forma consciente, lúcida, através de uma vontade firme e tal, nós vamos ter dificuldades e isso vai resultar em dor. A dor, muitas vezes, ela resulta da nossa ignorância, das nossas escolhas mal feitas. A gente escolhe errado um caminho, a gente toma uma decisão equivocada e as consequências desse ato praticado vão se voltar contra mim, porque afinal de contas eu atraí esse campo na minha vida, eu atraí esse tema para mim quando fui ali naquele ambiente e trouxe para meu campo mental aquela energia que estava vinculada àquele tipo de atitude que ali foi praticado. Então, no momento que eu faço isso, eu vou criando emaranhamentos, eu vou criando embaraços na minha vida que vai me resultando em dor, né, e sofrimento. Uma moça falou para mim certa vez: Paulo, eu estou com dificuldade em vários campos da minha vida. Eu estou com dificuldade no campo emocional, eu não consigo me relacionar com as pessoas direito, eu estou com dificuldade com meu pai, com minha mãe, com meus filhos, no trabalho. Será que isso é espiritual, Paulo? Eu disse: de fato é. Se você está com muita dificuldade com você mesmo, você não está conseguindo, enquanto espírito, estar numa condição estabilizada. Ela estava tão afetada por muitas coisas que ela criou em volta dela um verdadeiro imã de atração negativa que lhe prejudicou bastante. Então, num caso desse, como no caso das obsessões graves, como no caso das vidas que estão aí sendo ameaçadas diuturnamente pelos infortúnios da vida, a atitude principal é olhar para essa dor e dizer: para que dor, professora, amiga? O que você quer me dizer com todas essas coisas? Será que eu errei tanto assim? Então, se errei tanto assim, venha com calma e venha me explicando tema por tema. Dê-me a chance de administrar, né, os devidos remédios para cada uma dessas feridas e a partir daí eu começo a caminhar essa estrada de volta no sentido de recolher os pedaços das coisas que destruí pelo caminho. Isso é uma atitude muito bacana, porque afinal de contas, toda vez que nós substituímos as balas, substituímos as armas, substituímos os instrumentos contundentes que usamos em encarnações pretéritas ou em atos pretéritos mesmo desta vida, substituímos por flores, com certeza a vilegiatura vai virando uma outra história. Né? Quantas pessoas foram agredidas, feridas, quantas pessoas foram ignoradas, quantas pessoas viveram vidas horríveis do ponto de vista social, do ponto de vista das suas relações humanas, porque justamente não foram compreendidos na sua inteireza, na sua pureza. Quantas pessoas viveram assim e tiveram as dificuldades imensas para poder superar essas adversidades, não sendo merecedoras. A gente olhava assim e dizia: meu Deus, essa pessoa não merece isso, mas essa pessoa, no entanto, estava tendo a oportunidade de recolher os objetos largados pela estrada, sem olhar, sem pedir licença, sem pedir nenhum tipo de pagamento ou de reconhecimento. Não, era uma atitude pessoal. Ali a consciência disse: faça, mesmo que ninguém queira, mesmo que ninguém apoie, mesmo que ninguém diga. Você não está aqui para conseguir os louros das opiniões alheias. Você está para libertar-se das injunções criadas pelos seus próprios atos no passado. E a pessoa vai e faz isso e, ao final, dá um testemunho de resiliência, de abnegação, de devotamento, que é inspirador para uma grande quantidade de pessoas que estão caminhando na estrada e que estão tendo a dificuldade de compreender da mesma forma. Portanto, quem faz tudo isso? Quem inicia esse processo? A dor. Né? Essa dor, justamente a dor que a gente diz que ela é tão motivo de sofrimento, de angústia, etc., que ela é, na verdade, a grande estimuladora do processo evolutivo. Por que a gente escolheu a dor como um instrumento de despertamento? Realmente eu acho que a gente deveria fazer essa pergunta individualmente. Porque individualmente é que a gente escolhe. Toda vez que a gente vira as costas para as leis divinas, toda vez que nós ignoramos a existência das leis divinas,
para poder a existência das leis divinas, para poder nos fixarmos em ideais imaginários, vidas que a gente imagina que sejam legais, etc., mas que são, na verdade, ilusões grandes que a gente constrói ao longo do caminho. Então, toda vez que a gente faz isso, a gente se apaixona pela possibilidade da dor. A gente se aproxima da possibilidade da dor. Ao momento em que eu entendo que existe um mecanismo, um sistema perfeito, que é Deus, que são suas leis, seus mecanismos incríveis, e que esses mecanismos estão me trazendo para um novo eixo, para uma nova possibilidade, que eu enxergo por vir, que eu enxergo amanhã. Toda vez que eu faço isso de uma forma voluntariosa, toda vez que eu me coloco à disposição da vida nesse sentido, eu estou buscando um espaço onde a dor seja cada vez menos necessária. A terra, por exemplo. A terra é um lugar de prantos e rangeres de dentes. Então a gente diz assim, poxa, mas a terra é um lugar de tanto sofrimento, por que Deus criou uma ambiência tão linda, tão plural, tão colorida, tão cheia de possibilidades e ao mesmo tempo trouxe o homem com tantas demandas e tantos sofrimentos? É porque justamente nesse lugar que a gente vive existe uma exuberância de vida e vida material, existe uma exuberância de vida física. A Terra é um lugar onde talvez no universo não exista um lugar com tanta pluralidade e diversidade de formas e combinações de vida como existe aqui no planeta. E também se considerarmos a própria massa ígnea, a massa de pedras, né, que constituem aqui tanto a parte líquida quanto a parte sólida do nosso planeta, tudo isso vai se constituir em uma energia tratora muito grande. Nós temos aqui energias fortes, né? Desde o eixo da Terra até as suas manifestações, energias poderosíssimas. E quando nós, enquanto espíritos, estamos vivendo na egrégora de um planeta como esse, numa ambiência de um planeta, nós somos atraídos pela matéria. E isso faz com que haja uma imantação desse predomínio material nos espíritos que aqui vivem e, consequentemente, essa energia é bruta, essa energia de sobrevivência. E a energia de sobrevivência ela faz a cobra engolir um sapo vivo. Com todo o sofrimento do sapo, a cobra não fica ali pensando, oh, coitado do meu amigo sapo, está sofrendo nesse instante, vou inocular aqui um anestésico para que ele possa dormir, não sentir a dor. Não existe isso. É porque existe aqui um movimento muito grande em nome da vida. E esse movimento inclui perder-se ao longo do caminho aí em alguma coisa, uns perdendo, outros ganhando. Essa é a coisa da Terra. Então, a vitória de um espírito aqui desse planeta é muito grande, porque no momento em que ele consegue vencer essa energia, é sinal de que o seu estado emocional, o seu estado espiritual é muito forte. Ele conseguiu, através da consciência, se deslindar dessas amarras, dessa força imensa que esse planeta tem, e a partir daí ele consegue já enxergá-lo de fora. E aí ele se torna espetacular, porque o planeta Terra é lindo, é maravilhoso, perigoso quando você está envolvido nele. Mas quando você o vê sob uma ambiência um pouco mais elevada, você consegue enxergar ele na sua pureza, na sua beleza, na sua integridade, todo o sistema funcionando, você entende que aqui existe um paraíso de fato. É um paraíso. Porque é tudo lindo, é tudo espetacularmente lindo, e nós vivemos nessa possibilidade de poder contemplar a face de Deus numa borboleta, numa abelha, num passarinho, numa fruta, numa flor, na chuva que cai, no sol, nas estrelas. A gente pode ver em todos os lugares e todas as manifestações dessa matéria, a gente consegue ver a presença, sentir a presença de Deus. Então isso é muito bom para um espírito que está aprendendo, que está iniciando os seus passos na evolução. Isso é muito interessante, muito bom a gente poder estar nessa condição. Por esse motivo, a dor, que é essa grande vilã do nosso processo da felicidade, ela pode ir diminuindo na medida em que a gente vai ampliando a nossa capacidade de estar nesse mundo, sem sermos deste mundo, sem sermos possuídos por este mundo, sem sermos atraídos por este mundo, sem estarmos na confluência energética dele, nesses chakras baixos, nessas músicas tribais, se estamos aqui, aquela vibração baixa, que faz com que a gente esteja no mesmo patamar de uma pedra no chão, né? Nesse mesmo nível de uma pedra no chão.
Então, quando a gente começa a se elevar, a gente começa então a pensar no planeta como uma ambiência lúcida de paz, de fraternidade, de amor, e isso vai fazendo com que as dores se dissipem tanto no nosso campo pessoal quanto também no campo coletivo, porque uma sociedade animada por espíritos que já conseguem vibrar em consonância com as leis é uma sociedade mais justa, mais amorosa, fraterna, amiga, sem dúvida nenhuma. Então, são os homens que vão melhorar as condições da Terra. Homens medíocres, eles só produzem sociedades medíocres, por mais bem intencionados que eles sejam. Por mais fortes que sejam seus exércitos, por mais impositivos que sejam seus discursos, eles medíocres são, medíocres continuarão sendo, e o seu discurso não será suficiente para impor sobre as dinâmicas das leis divinas um equilíbrio tão fascinante quanto, por exemplo, aqueles que conseguem viver numa plenitude, numa paz, são capazes de exercer. Então nós temos muito mais força na paz, muito mais força no silêncio, muito mais contundência nas nossas atitudes e vidas do que simplesmente se nós fôssemos os grandes generais a estarmos aí tentando possuir a terra de qualquer maneira. Então, olhando assim a figura do Consolador, não é? Porque o Espiritismo aparece como consolador. Essa é uma outra forma da gente pensar na dor, né? Ou seja, o Consolador é aquele que traz a possibilidade do consolo, é aquele que traz a possibilidade do anestésico, né? da ressignificação. Isso a gente tem que ver com certo cuidado, porque nós temos duas maneiras de enxergar essa visão do Consolador. Primeiro, o Consolador como aquele entidade externa que consola, e essa é a figura arquetípica mais imaginada a respeito do Consolador. A gente imagina que o Consolador é um espírito que age sobre a vida e que produz os seus efeitos e que traz esperança, que fala nos nossos ouvidos ou até mesmo que segura em nossas mãos, que remove os obstáculos da nossa frente. E nós temos o Consolador, que é aquele que infunde consciência. Esse é um pouco mais complicado, porque esse Consolador, ele vem trazer verdades que, se nós tivermos a capacidade de absorvê-las, nós ressignificamos a vida e as dores, elas diminuem de intensidade, porque elas se tornam, ao contrário de serem castigo, elas se tornam estímulos ao desenvolvimento e ao progresso. Passamos a reconhecer a bondade de Deus a partir do momento em que vemos que, da mesma forma que surge o obstáculo, surge a possibilidade de superação, surge a possibilidade de refazimentos, né? Então isso é muito importante que a gente compreenda isso, porque o Consolador trazido pelo Espiritismo é desse tipo. Ele é consciencial, ele é de elevação, ele é de estímulo ao pensamento, e por isso é tão importante que adotemos essa possibilidade, essa postura diante da vida. Então nós aprendemos na doutrina espírita que o nosso grande papel aqui é de entender as leis divinas e nos submetermos a elas, fazermos das leis os diretores, as diretoras da nossa vida, né? As guias dos nossos passos. Como é que a gente percebe isso já, né? Conforme a gente conversou lá no começo da nossa conversa, prestando atenção na consciência, porque as leis estão escritas aqui, estão íncitas na consciência. Mas se por acaso, por algum motivo, por uma razão natural, porque é natural acontecer isso, não tem nada de errado acontecer. Tem chato, é desagradável acontecer, mas não está errado, porque o ciclo é esse mesmo, é o ciclo do erro, é o ciclo da tentativa, do erro, do aprendizado, da consciência realizada por si mesmo, né? Então é o indivíduo que vai realizando a consciência por si mesmo. Então é isso. Então existe a possibilidade do erro, e o erro faz parte disso. Deus não pode castigar aquilo que é intrínseco ao seu próprio movimento evolutivo. Mas, por outro lado, existe o mecanismo da reprimenda, que é o mecanismo da correção para o rumo ser o rumo certo. Então, se a gente começa a ponderar essas coisas todas em relação à dor, e a gente começa a ver que aqui na Terra a gente vai entendendo essas dinâmicas e vai compreendendo mais e mais, cada vez mais,
a possibilidade de apreendermos, né, as leis divinas, para que esse tribunal, de certa forma, seja cada vez menos rigoroso. Ele seja mais ameno, para ele seja mais professor, educador também. Então, se você cai no tribunal da consciência, se por acaso fez alguma coisa errada, que a sua consciência fez com que você se arrependesse, faz aquilo que é a canção, né? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, afinal de contas o erro praticado, ninguém pode voltar atrás e fazer de novo, mas a gente pode consertar o que vem pela frente, né? A gente pode se arrepender, a gente pode eventualmente experimentar, a gente pode reparar, a gente pode, de certa maneira, convencer-se de que antes de fazer, antes de agir, eu preciso pensar, ponderar um pouco, ver se de repente aquilo que eu vou dizer contribui para o progresso das pessoas, contribui para o fortalecimento das relações. Se eu estou numa determinada atividade, qual é o meu papel nessa atividade, do ponto de vista do pacificador, do ponto de vista do aglutinador das ideias. Enfim, a gente tem muitas possibilidades de se colocar como menestréis dessa paz e perceptores dessa luz, dessa energia e dessas leis. A dor, meus amigos, ela existe para isso, exclusivamente. Deus não castiga ninguém. Deus não traz impositivos de dor desnecessários. Quando ela chega, é porque é hora de prestar atenção. Quando ela chega, é porque é o momento de fazer a ação, de mudar o rumo para seguirmos em direção a um outro lugar, a um outro espaço, a um outro caminho. É por esse motivo que o nosso amigo Leon Denis chama a dor de professor, escreve um texto através da mediunidade de Ivone Amaral Pereira, onde ele chama a dor de a grande professora, justamente porque tem esse condão de despertamento e de fazer com que a gente caminhe na direção da luz. Em uma determinada questão de O Livro dos Espíritos, quando perguntado a respeito das condições mais nababescas, mais cheias de possibilidade na vida através da riqueza, etc., ou uma vida de privações, os espíritos dizem que essa vida de riqueza é muito mais difícil do que uma vida de pobreza. A vida de pobreza leva o indivíduo a maldizer a providência, a vida de riqueza leva o indivíduo a abusar das suas más paixões, anestesiar a sua consciência e dormir, deixando que o seu campo mental seja inundado pelo joio, quando a própria divindade lhe deu talentos para que ele pudesse desenvolver na Terra tecnologia, condições de vida, literatura, enfim, tantas possibilidades aí que o indivíduo, quando tem recursos, ele pode devolver para o planeta. Portanto, cada um vai experimentar em si mesmo esse sabor de elaborar-se como um ser em perfeição, caminhando na direção da perfeição, e prestar atenção na dor, como a grande professora, amiga, a grande demonstração, por incrível que pareça, do amor de Deus, porque é essa dor que vai fazer chacoalhar o nosso mundo íntimo e dizer, olha, não é por aqui, é por aqui. Seguindo no caminho certo, na direção de Deus, em direção aos passos que são necessários para o nosso processo evolutivo, vamos caminhando, né, devagar e sempre na direção da luz. Meus amigos, que essa reflexão esteja em vossos corações, que a dor seja amenizada pelas consciências tranquilas e que possamos trabalhar todos juntos em nome de um futuro melhor para todos. Muita paz.